Essa aula. Muito bom, muito bom, muito bom. Enquanto eu vou adicionando o pessoal, a gente já vai começando, já vai conversando aqui, porque hoje o tema da aula é muito interessante, né? Então basicamente a gente vai ter 5 palavras que a gente vai trabalhar hoje em inglês. São palavras que eu pessoalmente considero palavras difíceis de serem entendidas, não em si pelas palavras, mas muitas das vezes pelo contexto que elas estão, sabe? Então eu sinto sim que essas são palavras muito complexas e por isso eu acho que talvez foi o tema mais votado, né? Acho que ela teve mais de 20 votos ali. Porque realmente é um tema que pega a gente pelo fato de, pô, cara, quando que usa, né? Quando ela tá nessa frase, qual é o sentido que ela dá? Então, tem algumas palavras ali que a gente vai usar hoje que elas podem ter um sentido diferente, né? Elas podem te complicar ali um pouco. Então, a ideia aí, galera, hoje a gente trabalhar muito disso, tá bom? E assim, eu falei de você ter um caderno, é muito bom você ter um caderno aí para você poder anotar, para você poder pegar as dicas que eu vou dando aqui. Mas no final, eu preparei já um PDF para vocês, tá bom? Com todas as informações, com tudo direitinho, porque quem tá aqui sabe, né, que a minha letra aqui, a gente faz umas construções muito pragmáticas, né? Não é, ali o negócio não é meio arte, né? Posso dizer assim. Mas depois eu tenho tudo organizado num PDF bonitinho para tu poder assistir, para tu poder, tipo, depois ir escrever. Perfeito? Só que vamos lá. As 5 palavras, eu vou deixar as 5 palavras aqui primeiro, que são 5 palavras muito boas. Enquanto eu vou escrevendo, eu quero saber se você conhece essas 5 palavras ou qual é o sentido que você dá para essas 5 palavras, tá bom? Então eu vou colocar a palavra aqui, eu quero que tu coloque no chat aqui a tradução. A tradução que você acha. Pô, Marcos, eu acho que esse aqui. Coloca aqui a tradução, tá bom? Quero ver então. Ó, a primeira que a gente vai usar hoje é a palavra just. Just. Depois a gente vai ter still. Depois a gente vai ter already. Depois yet. Eu espero que dê para pegar todas, né? E depois a palavra even. Vamos lá, coloca aí no chat agora para mim quais são as traduções que você acha aqui, né? Quais são as traduções que você conhece? Cada palavra, né? Você não precisa conhecer todas, mas eu quero saber se você conhece aqui a maioria. Ó, Matheus colocou just apenas, still da ideia de continua, né? Muito boa, Matheus, muito boa. Júnior colocou aqui, ó, meteu as 5 aqui, ó. Acho que alguém já estudou antes, hein? Gostei, hein? Just still already, yet, even. Muito bom. Ó, Amanda colocou just. Amanda, são essas duas que você conhece, no caso? Isso, as outras eu já vi, mas eu As não outras lembro a você já viu, tradução. mas não Senão, tá, não tá tão fixo ainda. senão ia colar do Júnior. Ah, não, é exatamente essa a ideia, saber o quanto que vocês conhecem mesmo, tá? Isso é perfeito, Tá. ó. Just Still, o Matheus colocou aqui already, né, da ideia de tudo pronto. Não exatamente, Matheus. Raquel, Just e Already, Matheus e Ed. E aí a gente percebe o seguinte, né? Tem gente que conhece certas palavras que não conhece outra, tem, tipo, tá tudo bem mesclado aqui. Então você consegue perceber que tá mais ou menos ali, né? Tem uma galera que tem o domínio, tem outra galera que não. Então, cara, essa aula vai ser muito boa. Muito boa mesmo. Entendeu? Então, bora lá. Vamos começar então com a palavra just. Vou começar aqui, olha, vamos começar escrevendo aqui então. Vamos pegar a palavra just como base. Eu acho que o just aqui, olha, pegando como o pessoal falou, ele dá a ideia exatamente de apenas, tá? Ele vai dar sim essa ideia de apenas, só que a gente talvez tenha alguns sentidos ali. Tá bom? E aí eu quero bater um pouco nessa tecla aqui. Por exemplo, eu quero colocar uma frase comum aqui, e aí eu quero falar mais ou menos o que que acontece, sabe? Eu acho que isso aqui vai começar a fazer um pouco mais de sentido para vocês, e aí a gente vai começar a conectar um pouco mais as coisas, tá bom? Porque, por exemplo, a palavra just, deixa eu só ir adicionando o pessoal aqui, gente, às vezes eu fico me perdendo aqui porque eu tô adicionando a galera, aí eu acabo perdendo o raciocínio. Mas vamos lá. Então, o just, eu consigo traduzir também ele como a ideia de acabou de. Eu acho que essa aqui ninguém colocou.
E aí eu vou explicar exatamente essa situação, porque eu acho que esse aqui é o que pega a maioria do pessoal. Então, por exemplo, Amanda, vamos supor que, por exemplo, você estava pintando uma parede, você tá de férias, né, Amanda? E aí, pô, você resolveu fazer, vou mexer na minha casa, aí começou a pintar a parede e tudo mais. Então, vamos supor que você pintou, acabou de pintar a parede, né? Aí, você chegou assim para alguém e falou: Olha só, eu acabei de pintar essa parede. Não encosto. Acabei de pintar essa parede. Então, esse acabei aqui, esse acabou de que o just que está fazendo, que eu estou falando, é exatamente essa ideia. Então, pensa, quando você pensar no just dessa forma, pensa em uma ação que você acabou de fazer. Pegaram, galera? Essa aqui é basicamente a ideia. Eu vou colocar frases aqui, isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido. Mas é exatamente essa ideia, uma coisa que você acabou de fazer. Eu falei da gente trazer caderno porque a gente vai entrar. Essas frases a gente acaba entrando num presente perfeito, só que eu não vou aprofundar no presente perfeito, porque a gente precisaria de uma aula completa. E aí tá aí um tema bem legal, tá? A gente abordar um pouco mais dessa ideia do presente perfeito. Mas não é a ideia de hoje, então eu vou ficar ali mais ou menos no. Vou mostrar, mas meio sem mostrar essa ideia do presente perfeito, tá bom? Mas vamos lá. Então, olha só. Pensa nessa frase aqui comigo. E aí, eu vou colocar a frase aqui, eu quero que você tente traduzir ela para mim, aqui agora no chat com base no que eu acabei de falar para você. Perfeito? Seguinte, a frase é o seguinte: I've just arrived. I've just arrived. Rafaela conseguiu entrar, né, Rafa? Deu tudo certo? Deu tudo bem? Tudo certo? Legal. Mais ou menos, eu tô tentando aqui pelo computador, porque pelo telefone é ruim, mas tô com Cara, dificuldade ainda. tá, pô, mas fico feliz, cara. Eu tava tentando te responder aqui enquanto tava na aula, eu falei, meu Deus, que caos. Mas vai tentando. Normalmente, cara, quando a gente tem um aplicativo, fica mais fácil, assim, né? Mas a primeira entrada no Zoom é sempre assim, Rafa, é sempre meio caótica mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, eu acabei de chegar. Pô, cara, muito legal, muito legal. Ó, a galera já pegou a ideia. Só que aí, eu quero saber de você, se você conhece, eu vou, assim, tentar dissecar essa frase aqui primeiro, tá? Primeiro ponto é o seguinte, tu conhece essa abreviação aqui que a gente usou? I've. O que que ela significa? Coloca no chat pra mim, quem sabe, né? O que que essa abreviação I've significa? I've. Ó, Manda colocou aqui direto já, ó. I have. Exatamente. Só que olha só que interessante. Esse I've é uma abreviação de I have, correto? E I have, a gente sabe que significa eu tenho, né? I have, eu tenho. Mas ninguém colocou eu tenho aqui na frase, né? Todo mundo colocou eu acabei de chegar. Olha só que loucura. Alguém pegou essa ideia? Alguém já tinha visto isso? O have aqui, ele não tá fazendo esse papel de ter, né? Ele tá fazendo um papel diferente, mas ele não tá fazendo esse papel de ter. E é exatamente esse ponto que eu quero que vocês fiquem atentos agora. Ó, se liga nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Por quê? Vai ter muitas frases em inglês, cara, que tu vai estar usando o have ali, só que o have ele não vai ter essa ideia de eu tenho, de ele tem ou ela tem. A gente tem um pouco de cuidado com isso. E aí, essa ideia do I have que eu estava falando, que é o presente perfeito, né? Então, eu não vou entrar aqui muito na gramática do presente perfeito, mas eu quero que tu entenda pelo menos aqui essa parte mais superficial para a gente poder dar continuidade, porque isso aqui vai ser muito importante. Porque às vezes tu vai ver esse I have, ele vai ficar tipo, meu Deus, que loucura é isso? Entendeu? Tipo, por que eu não tô traduzindo o I have? Então, o I have ele vai estar aqui na maioria das frases, porque é alguma coisa que você acabou de fazer. Quando você usa o just ele dá essa ideia de acabou de fazer, tá bom? Ó, o verbo arrive aqui, e aí eu vou fazer mais uma dissecação aqui, né, basicamente. A gente tem o verbo arrive, esse aqui é o presente. Então, o presente do verbo arrive significa chegar, né? Então, aqui no caso, o passado, a gente coloca esse ed, né? Como o arrive ele já tem o e, a gente só adicionou o d. Então fica arrived, que é chegou, alguma coisa que tá no passado, tá bom? A gente só colocou aquele desenho ali maravilhoso. A Rebeca até perguntou, é uma ideia meio eu fiz. Exatamente, Rebeca. Essa é a ideia do presente perfeito. É algo que você meio que
Acho que o just ele sintetiza bastante. É alguma coisa que você acabou de fazer, que tá ali no presente ainda, sabe? Tipo, que ainda tá referente ao seu presente. Então, é bem comum a gente ver o just dentro desse presente perfeito, tá? Mas eu não quero entrar muito nessa ideia do presente perfeito ainda. Isso aqui é um tema muito gostoso, mas para uma próxima aula. Eu quero focar na palavra just. Então, quando eu falo I've just arrived, ele vai me dar a ideia de, cara, eu acabei de chegar. Então, é isso que eu quero que você fixe na sua cabeça. I've just arrived. Colocar a tradução aqui. Eu acabei de chegar. Vou colocar uma outra frase aqui agora, e aí eu quero ver se você consegue traduzir também, tá? I've just arrived, a gente fez agora. Ó, she has just painted the wall. She has just painted the wall. Galera, outro ponto também muito importante, tá? Se você tá no básico aqui, tipo, se algumas palavras que você tem aqui, cara, você não conhece, eu indico fortemente de você, olha, vai fazendo as suas anotações. Pega as palavras aqui que você não conhece, ou você coloca no chat aqui me perguntando se eu não der a tradução aqui das palavras, ou você depois pesquisa no tradutor. Mas, cara, anota os vocabulários que você não conhecia que você está vendo aqui agora. É uma oportunidade incrível de tu aprender vocabulários novos, tá bom? Então, faz essa anotação. Às vezes, para quem está começando, né, olha essas frases e fala: Meu Deus, que loucura é essa? Mas, cara, fica tranquilo, tá? Você tá comigo, tá tudo bem. Eu vou dar aqui o passo a passo, tanto para quem está começando agora, também para quem já tem uma base para poder entender muito bem isso aqui. Perfeito? Vamos lá, galera. Comenta no chat aqui para mim, eu quero saber. Ó, só a Amanda que sabia essa frase? Não acredito. Perfeito, Amanda. Perfeito, muito bom. She has just painted the wall. Ela acabou de pintar a parede. Cara, perfeito. Esse she has aqui, olha, vamos bater nesse aqui mais uma vez, ó. Perceba, virou basicamente ela, tá bom? E o just, esse acabou de fazer alguma coisa. O que que ele acabou de fazer? E a gente tem esse verbo que é o painted, que mais uma vez, isso aqui é um verbo lindo, né? Porque o presente dele, eu tô colocando o presente para tu conhecer as duas versões. Então a gente tem paint, que é pintar, né? Quem não lembra, né? Cara, eu adorava, assim, né? Na época que o computador meio que lançou, eu tinha um computador em casa, e aí o computador não tinha internet, né? Internet de escada que nunca funcionava lá na minha casa. Eu ficava lá no Paint, tipo, pintando os negócios, criando desenho, assim, tipo, fazendo meu nome. Nossa, adorava, né? Então, paint significa pintar, né? Que você ficava pintando. E o passado dele, tu adiciona esse é dele no final e vira no passado. Cara, isso aqui no inglês é coisa maravilhosa, né? Isso aqui é o puro suco da tranquilidade para tu aprender verbos em inglês, né? Porque você tem paint, ok, pintar, pintou, painted. Acabou. Entendeu? Presente e passado aqui bem tranquilo. E para quem não sabia, a palavra wall significa parede. Então a gente tem aqui parede. Perfeito? Então, she has just painted the wall. Cara, ela acabou. Vou botar a tradução aqui, olha. Ela acabou de pintar a parede. Alguma coisa que ela acabou de fazer. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida aqui agora? Até aqui, até esse presente momento, com essa ideia do just. Comenta aqui para mim, por favor, cara. Alguma dúvida? Vamos lá. Coloca aqui no chat. Se não tiver dúvida, me manda ok aqui, me manda um joia. Eu quero saber se tá tranquilo. Se eu, tipo, eu tô tentando aqui fazer, sabe, tipo, interpretar tudo aqui para fazer sentido para todo mundo. Me dá esse ok aí, se tá tudo certo, ou se você tiver dúvidas, pode colocar aqui no comentário. Olha, boa demais. Gostei, ó. Já veio duas perguntas aqui muito boa. O has coloca a frase no passado? Não, Júnior. Lá, cara, no eu vou pensar aqui, vou abrir uma linha aqui, Júnior. Essa pergunta foi muito boa, cara. Pensando lá no presente simples, tá? Presente simples,
Júnior, a gente tem aqui, a gente chama da regra do S, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, I, you, we, they. Pode usar todos esses pronomes. E aí eu quero falar, tipo, eu trabalho, né? A gente vai usar o verbo work. Então, por exemplo, eu posso falar I work, you work, we work, they work. A gente segue essa linha. Só que aí, Júnior, a gente vai ter, cara, aquela eu chamo de regra do S, tá bom? Por quê? Porque quando se remete à terceira pessoa do singular, que é he, she, it, esse verbo, o que que acontece com esse verbo? Ele ganha um Szinho. Deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Works. Marcos, isso significa que agora isso aqui tá no plural? Não, não tem nada no plural. Esse Szinho não tem nada a ver com plural, tá, Júnior? É só um Szinho para indicar que é o verbo. É uma regra meio, assim, aleatória lá do inglês, tá bom? Para não dizer também que tá tudo fácil demais, né? Aí, pô, também que é demais, né? Aí eles botaram essa regra. Então, olha, eu falo, he works, ele trabalha. Não muda nada na pronúncia, né? She works, ela trabalha. It works, isso trabalha ou isso funciona. Tá bom? E aí, o que acontece, Júnior? Só para poder te explicar, te dar uma base aqui para poder te explicar. A gente vai ter o have, né? Tipo, I, you, we, they. A gente vai ter o have. Mas quando se trata de he, she, it, a gente usa has. Então foi por isso que o has apareceu aqui. Por quê? Porque por causa do she. Tudo bem, Júnior? Me dá aqui tua posição, tá? Galera, vocês também, tá? Se não pegou, pode falar aqui agora. Olha, o verbo, quando estiver acompanhado do just, sempre vai estar no passado? Não necessariamente, Rafa. E eu vou te dar um exemplo aqui agora, tá bom? Eu acho que esse ponto aqui agora que você levantou, tipo, muito boa, muito boa. Eu vou te dar um exemplo aqui agora, bem legal, porque era exatamente o que eu queria fazer. Essa frase aqui, olha, galera, comenta aqui essa frase para ver se você consegue traduzir, tá bom? I just want to say. I just want to say thank you. I just want to say thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Just want to say thank you. Vamos lá, como é que fica a tradução dessa frase aqui? Primeiramente, né? Esse just aqui, o que que esse just? Como é que você traduziria agora esse just? Ó, Brenda pegou. Bia, Amanda, Raquel, Matheus, perfeito. Então perceba, Rafa, cara, tua pergunta foi sensacional, assim, muito boa mesmo, Rafa. Já chegou chegando, adorei. I just want to say thank you. Nesse caso aqui, eu vou traduzir como eu só quero dizer obrigado. E aí, mas aí, Rafa, o que acontece? Cara, isso que você falou, né? O verbo, quando estiver acompanhado do just, sempre vai estar no passado. Isso que você falou vai ser verdade quando você tiver esse I've aqui. Quando você tiver o verbo have antes. Aí tu consegue fazer essa linha de raciocínio. Porque para pra pensar, quando eu tenho o pronome I e o verbo have junto com just, perceba que ele está dando sempre essa ideia de acabou de fazer alguma coisa. Mas quando ele não tá, perceba que aqui ele não tá, só tá o I. Aí ele dá a ideia de só, de somente. Conseguiu pegar a ideia do padrão aqui, galera? Fez sentido para vocês esse padrão? Entendeu? Tem uns padrõezinhos ali de vez em quando, entendeu? Tem esses padrãozinhos. Então, você só precisa ficar ligado, ó. Aqui a gente tem o verbo have, tem o verbo have. Aqui não. E quando a gente não tem, ele faz esse papel de só. Perfeito? Bora lá. Galera, depois eu quero só pedir pra vocês também, cara. Depois vocês tiram foto de onde vocês estão estudando. Pô, bota lá no Instagram e me marca. Tem uma galera que tá fazendo isso, eu tenho adorado, cara. Assim, pra mim tem sido muito legal compartilhar esse momento de você estudando, tá bom? Então depois, quem sentir, obviamente, né, super à vontade, cara, tira uma foto de você estudando aqui com a minha cara feia
e posta lá, porque eu vou adorar repostar. Perfeito? Mas vamos lá. Ó, Raquel aqui, ó. Só não entendi essa parte quando você coloca o just, a frase vai estar no passado. Ah, perfeito, Raquel. Acho que agora fez sentido, né? Deu para pegar a ideia aqui, né, Raquel? Tudo bem? Ó, o just, a Rebeca colocou aqui, o just só funciona como auxiliar, porque ele não tem um valor gramatical na tradução, por exemplo. Ah, a Rebeca pegou aqui, show de bola, entendi. Gente, show de bola. Então, essa é a ideia aqui. Cara, Aí, sensacional, tipo, sensacional. apenas. Alguém quer Agora falar? falando bem que Alguém quer falar? Não, não, tranquilo? Show de bola, show de bola. Então, ó, matamos essa ideia do Just aqui agora, né? Com essa ideia de apenas. Ele faz esse papel de apenas, mas eu trouxe também talvez uma nova ideia que poucos conheciam, né? Essa ideia de que você acabou de fazer alguma coisa, agora tu já sabe usar, sabe? Ah, eu acabei de comer. Ah, I've just eaten. Só que aí tu usa esse have antes, né? I have just alguma coisa. Eu acabei de fazer alguma coisa. I have just worked. Eu acabei de trabalhar. I have just studied. Eu acabei de estudar. Só que pensa que quando você coloca esse I have just, o verbo que você quer colocar, ele tem que estar no passado. A gente chama, na verdade, de particípio, tá bom? Ele tem que estar no particípio, né? Na maioria é muito parecido com o passado, mas tem alguns verbos que mudam. Mas então é essa a ideia, tá bom? Quando você usa o I have just, você bota o verbo no particípio. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o nosso próximo aqui. Que aí agora, filhão, agora a gente vai entrar no already. Already. Quem sabe a tradução de already, né? Como é que vocês traduzem o already? Eu quero muito saber disso. Como é que vocês traduzem o already? Eu acho que o already, ele é tranquilo. Eu acho que ele não é tão pesado, não. Coloca aqui no chat como é que vocês traduziriam o already. Ó, o Matheus colocou tudo pronto. Pronto. Legal. Isso aqui é uma dúvida bem legal. Cara, só ressaltar aqui, tá? Eu fico muito feliz, porque, tipo, de ver todo mundo comentando, sabe? Porque, às vezes, a gente tem muito aquele receio de, tipo, ai, cara, sabe? Ai, não vou comentar porque não sei se tá certo. Esse feeling, cara, aqui eu fico muito feliz. Que, assim, às vezes a gente tem, né? Isso não tem muito pra onde correr, mas a gente vai diminuindo cada vez mais. E aí eu vejo, poxa, todo mundo comentando, assim, todo mundo sem medo, realmente, botando as suas opiniões, colocando seus fatos. Porque é assim, cara, que a gente desenvolve muito mais, sabe? Tipo, é você errando e você aprendendo, você desenvolvendo. Pô, isso aqui é muito legal. Então eu queria comentar e, pô, assim, vocês estão sendo sensacionais, assim, tipo, todo mundo comentando, colocando aqui no chat, isso é muito legal, de verdade. Ó, bora lá. Matheus colocou a ideia de tudo pronto, né? Já pronto. Ó, muito bom. A maioria, cara, assim, acho que talvez, né, eu posso traduzir esse already, normalmente a maioria das traduções dele, ele vai ter essa ideia de já, tá? E aí eu quero ainda ressaltar, eu vou colocar um detalhe aqui, só que essa ideia de já, normalmente, por exemplo, ele vai dar a ideia, tipo, que aconteceu antes do esperado. Então, é um já que aconteceu antes do esperado. Vou botar assim. Tá? Antes do esperado, tipo, antes de agora, né? Fica claro. Tá? Então, ele vai dar essa ideia de já. E aí teve uma galera que botou a ideia de pronto. Cara, tu não tá errado, tá? Só que qual é o ponto? A palavra pronto, ela é parecida com already, mas ela sem esse ao. É só ready. Entendeu? Então, por exemplo, Marcos, como é que eu falo então que eu tô pronto? Tô pronto. I'm ready. Ready. Talvez isso veio porque tem uma. Quando você pergunta, né? Tipo, você tá pronto? A galera fala assim: olha, eu acho que talvez seja isso, né? Ele fala, Are you ready? Só que ele fala rápido, né? Are you ready? Talvez vocês confundiram com already. Entendeu? Que aí, tipo, meio que conectou na cabeça, que dá essa ideia de pronto. Né? Você falar, Are you ready? Tipo, de already faz parecer ali a mesma coisa. Entendeu? Ó, a Nai colocou aqui agora, ó, isso mesmo. Né? Então, porque isso aqui é uma pergunta, né? Are you ready? Tipo, vocês estão prontos?
Você tá pronto, né? É muito usado em show, em concerto e tudo mais. Vocês estão prontos? Are you ready? É diferente de already, de já. Tá bom? Eu acho que agora eu consegui clarear aqui ó, essa ideia, né? De já e de pronto. A gente tem meio que duas palavras ali, são muito parecidas, mas são duas palavras diferentes. Tá bom? Mas vamos lá, vamos entrar no already. Então, olha só. Eu vou colocar uma frase aqui, vou seguir a mesma linha do just, tá bom? Pra você ver como é que funciona. Ó, colocar a frase aqui é o seguinte. E aí eu quero que você coloque no chat aqui, tá bom? Como é que você traduziria isso aqui? Seguinte. I've already eaten. I've already eaten. Como é que tu traduziria essa frase aqui? I've already eaten. Ó, aqui muito legal, ó. Eu já comi, eu já. Ó, pegaram a ideia. Perfeito. Aqui eu vou abrir um espaço rapidinho. Por quê? Porque a gente tem esse item aqui. Cara, por que tem eaten com esse EN no final? Por quê? A gente vai ter o verbo eat no presente, que é comer, correto? Então, eu como. I eat. A gente vai ter o passado, ate. Perceba que fez só uma troca de vogais aqui, né? Você troca a ordem, basicamente, né? Parece até a dança da cadeira. Então, você tem eat, comer. Ate, comi. Então, eu comi, Marcos. I ate. Tá bom? E aí você vai ter o que eu falei do particípio. Nesse caso aqui, nesse verbo, o particípio ele muda. E aí a gente vai ter o eaten. Tá bom? Que vai dar, cara, é muito parecido com o passado, né? Esse eat, esse ate de comer, tá bom? Foi comido, alguma coisa assim, tá? Então ele é muito parecido com o passado ali, tipo, às vezes não dá nem pra gente poder diferenciar, mas ele tem esse particípio. E aí, como eu disse, né, dentro dessas palavras, calma aí que tá faltando um Yzinho aqui, né? A gente vai colocar o verbo no particípio. Então, I've already eaten. Eu já comi. Agora, olha só. Eu quero ver se vocês pegaram mesmo. Se eu quisesse falar, eu acabei de comer. É diferente, né? Tipo, como é que ficaria essa frase? Eu acabei de comer, Marcos. Eu acabei de comer. Coloca no chat pra mim. Eu acabei de comer, Marcos. Acabei de comer. Tipo, você acabou de fazer aquilo. Como é que fica? Em inglês, né? Ó, a Amanda tá rápida no gatilho, né? Caraca, maluco. É uma máquina essa garota. Tá de férias, né? Tá relaxada, né? Diferente. Ó, I just. Isso aí que eu quero. Eu quero ver vocês praticando, gente. Perfeito, 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 perfeito. Ó, a galera colocou aqui I have just. Uns colocaram só I just ate. A gente vai manter. Vou colocar aqui embaixo. A gente vai manter a mesma estrutura. E é isso que eu quero que você lembre. É isso que eu quero que você lembre. Tu vai manter a mesma estrutura. A mesma estrutura. Vai trocar o already pelo just. E quando eu falo de manter a mesma estrutura, é a mesma estrutura. Por quê? O verbo, ele vai continuar ali no particípio. Ele vai entrar o eaten também. Eaten. É porque aqui em cima a gente não viu nenhum verbo que muda, né? Então por isso que pareceu ali meio diferente. Mas a gente vai manter esse verbo no particípio. Então seria I've just eaten. Eu acabei de comer. I've just eaten. Tudo bem? Galera, tudo certo? Me dá o ok aí, hein? Me dá o ok para eu poder saber que tá tudo certo. Ó, Bia, se você quiser pode ligar o microfone, tá bom? Para poder falar, ou se não pode escrever aqui também no chat, o que for melhor para você. Te deixar mais Marcos, tranquilo. quando que eu sei que tem que entrar no particípio? Perfeito, meu bem. Ótima pergunta, ótima pergunta. Ó, vamos lá. Para tu usar o already nessa ideia de você já antes do esperado, tu sempre vai usar o verbo no particípio. Sempre, Bia. Tá bom? Tudo certo, Bia? Entendi. Então, Tranquilo? sempre que eu usar o aware, eu vou ter que colocar o verbo à frente no particípio. Perfeito. Sempre quando você usar o already, nessa ideia de antes do esperado, tá bom? Outro ponto aqui, Bia, que é muito claro também de você saber que esse verbo ele vai estar no particípio. Sempre quando você tiver o already e junto do already tiver esse carinha aqui, olha, esse have junto. Pronto. Você matou, Bia.
vai colocar o verbo no particípio. Perceba que o just é a mesma coisa, Bia. Sempre quando você tiver o just e acompanhado do just tiver esse carinha aqui no particípio, tá vendo? Esse I have, we have, they have. Tiver essa linha de raciocínio, o pronome com have e o just, você vai colocar o próximo verbo no particípio. Não tem pra onde correr. Tá bom, Bia? Fez sentido? Galera, fez sentido? Essa foi uma pergunta muito boa, Bia. Eu entendi. Show? Perfeito, perfeito. Então, cara, o already, eu não vou nem entrar muito aqui em questão. Eu acho que a maior dificuldade do already era diferenciar ele do already pro ready. Porque ele vai dar essa ideia de já. Assim, é uma coisa que fez antes do esperado, tá bom? Ele é isso. É isso, não tem muito pra onde correr. Porque, vamos lá, porque esse outro carinha aqui, ele é muito interessante também, que ele é o yet. E aí eu quero saber se tu conhece esse cara. Coloca aqui no chat. Como é que você traduziria o yet? Quero saber muito isso aqui agora, porque o yet, ele é uma palavrinha, ó, danada, danada. Os cariocas usariam demais, né? Ainda, bebê, ainda. Yet, meu irmão. Ela que ela não combina, né? Com carioca, o yet não dá a mesma ênfase do ainda, né? Isso é doido. Ó, todo mundo colocou a ideia do ainda. Pô, sensacional. E aí eu venho aqui para quebrar a Matrix mais uma vez. Ah, Marcos, tá dizendo que ele não significa ainda? Não, ele significa ainda. Ai, a Raquel até colocou ainda. Muito bom. Só que ele também vai significar já. Olha só, eu quebrando as pernas de vocês. Quebrando com força. Ele também vai significar já. Olha só que loucura isso aqui. Então ele pode significar ainda, ele pode significar já. É. Sacanagem isso aqui, né? Eu fico às vezes tipo, pô, cara, por quê, né? Por quê? Normalmente, vamos lá, vamos entender basicamente como é que a gente usa esse iet aqui, olha. O iet, maioria das vezes, vou colocar aqui, olha, que às vezes pode ter um caso diferente, mas normalmente no final das frases, tá? Então ele fica lá no finalzinho das frases é onde ele fica, tá bom? Só que qual é o ponto aqui? O yet, ele vai fazer o papel de ainda. Ainda, bebê. Nas frases negativas. E ele vai fazer esse papel de já nas perguntas. Pronto, já clareei um pouco a vida de vocês, tá vendo? Já tirei uma neblina já, que o pessoal já tava, meu Deus do céu, não é possível. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, vou colocar aqui uma frase para você, tipo, começar a pegar o seguinte. She hasn't. Ó, esse hasn't aqui é bonito, hein? Vou explicar depois, mas esse hasn't é bonito. She hasn't called me yet. Vamos lá, quero tradução. Tradução disso aqui primeiro, antes de eu explicar. Como é que você traduziria essa frase aqui, pessoal? She hasn't called me yet. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, eu vou fazer só um split aqui, eu vou abrir, né? Para quem ficou meio doido com esse hasn't, cara, muito tranquilo, tá bom? Esse hasn't nada mais é do que o has com not, tá? Então, é o has que a gente estava cansado de ver ali, só que eu botei um not. E aí eles juntam, né? Tipo um, sei lá, um Digimon ali, um negócio, né? Que eles juntam e ver essa maravilha aqui, ó, hasn't, tá bom? O call, também um verbo muito tranquilo, que a gente vai ter o presente call, de ligar, né? You just call, you say I love you. Então tem call de ligar e o called, ó, mais uma vez, gente, passado no inglês é uma coisa linda, na maioria das vezes, que você adiciona só esse ed aqui, ó. Pô, cara, tá maluco, isso aqui é maravilhoso. Você bota o ed, o negócio ficou no passado. Pô, não, assim, não tem coisa melhor, de verdade. Então, she hasn't called me yet. Ela ainda não me ligou. Pô, vocês pegaram a ideia. Vocês pegaram a ideia. Perfeito. Agora, bora lá. Que eu vou dar agora. Olha só. Essa próxima aqui é uma pergunta.
Olha a diferença da tradução. Have you eaten yet? Cadê? Coloca no chat pra mim. Have you eaten yet? Have you eaten yet? Perceba agora que você não consegue traduzir esse yet com o papel de ainda. Não dá para traduzir o yet com o papel de ainda aqui. Perceba que a gente tem o eaten. O eaten aqui é o particípio que a gente acabou de falar, né? Eat, ate e eaten. Mas aqui, olha, have you eaten yet? Nai colocou. Você já comeu? Olha só esse eaten, então, com o papel de já, cara. Pô, isso aqui é loucura, hein, Nai? Aí dá uma quebrada nas pernas. Só que olha só, eu quero que tu foque aqui no negócio seguinte. Júnior, muitas das vezes, o que a gente se extrapola, a gente até sabe, cara. Mas o que a gente se extrapola é na ordem das frases em inglês. Cara, porque olha essa frase. Sei lá, você já comeu. Pô, tu ia botar o yet lá no final? Mesmo tu sabendo que o yet, ele vai dar esse significado já. Tu ia colocar lá no final? Mano, eu ia meter you yet eat, né? Pô, ia ficar assim, né? You yet eat, Júnior. E aí, yet eat? Pô, cara, mas eu acho que isso aqui muitas vezes que é o mais complicado no inglês. É a gente lembrar das ordens certas das palavras. Pô, Marcos, mas tem uma regra, cara. Assim, a gente sabe que o yet ele fica no final da frase, então isso já ajuda a gente. Só que, gente, é por isso que eu sempre bato na tecla, né? É consumir conteúdo. Por quê? Porque quando você começa a consumir, quando você começa a ver filme em inglês, e aí é aquilo que a gente bateu, acho que na última aula que a gente falou, né? De você assistir em português com a legenda em inglês. Por que isso? Porque, cara, é nesses momentos que você vai começando a pegar os padrões. Você vai começando a ver, caramba, o yet está sempre no final, né? Ah, I don't like you yet, né? She doesn't eat yet. Então você vai começando a entender melhor o padrão da coisa. E aí é isso que vai fazendo toda a diferença. Parece que é um negócio que tu não tá aprendendo nada, mas cara, esses detalhes vão fixando demais na cabeça. Demais, demais, demais da conta. Entendeu? Então, é por isso que não só você tá aqui, obviamente, eu tô te mostrando toda essa ideia, mas, cara, é quase impossível você sair daqui com todo esse conhecimento que eu passei pra você agora, né? E fixado na cabeça. Pô, não vai acontecer, né? Então, por isso que é muito importante você, pô, cara, vai assistir um filme, assiste um filme em inglês, com legenda em inglês, né? Dependendo do seu nível. Pra quem não tava na aula passada, eu super sugiro o podcast, tá bom? Pra você poder entender sobre isso que eu tava falando, porque lá eu dei a ideia, tipo, de como você vai assistir filmes em inglês, se você sendo básico, intermediário, avançado. Essa era exatamente a ideia da aula da semana passada. Então, assiste depois o podcast que, cara, faz muito sentido para você, tá bom? Para você poder exatamente entender e ter o conteúdo certo, com a base certa, para essas coisas fazerem sentido. Porque isso aqui às vezes assusta, né? Você fala, pô, cara, nunca vou aprender esse negócio, pelo amor de Deus. Mas, gente, é prática, tá? O alemão, ele tem uma ordem pior do que o inglês. Eu juro para vocês, é pior. O negócio é ruim de entender aquela ordem do alemão. Mas eu tô começando, as coisas estão começando a fazer sentido. Eu tô começando a ler o texto, tipo, é como se fosse um quebra-cabeça que você vai trocando as peças assim, sabe? Mas os negócios estão começando a fazer sentido. Entendeu? Por quê? Cara, porque eu tô praticando, porque eu tô lendo, porque eu tô ali, sabe? Tentando colocar aquilo em prática o máximo possível. Então, vai fazer muita diferença para vocês. De verdade, de verdade. É uma diferença que a gente não consegue medir, mas vai fazer muita diferença. Tá bom, galera? Mas vamos lá. Eu acho que aí agora fica a diferença, né? Tipo, pô, Marcos, quando é que eu vou usar o yet para dar essa ideia de já? Quando é que eu vou usar o already agora? Alguém ficou com essa dúvida, né? Pô, se os dois significam já, como é que eu vou usar o yet e quando é que eu vou usar o already? Vamos lá que eu quero responder aqui essa dúvida com exatamente essa pergunta. Eu vou reescrever essa frase aqui agora usando o already, tá bom? Então, essa frase, ela ficaria mais ou menos assim, né? Tipo, have you already eaten?
Have you already eaten? E aí, cara, qual seria basicamente a diferença? Aqui, na primeira, você está fazendo uma pergunta neutra, uma pergunta tipo mais tranquila, assim, realmente você quer saber, sabe, Amanda? Amanda, você já comeu, né? Tipo, já comeu, Amanda? Ah, já, Amanda, já foi, já. Tá, tranquilo, Amanda. Show de bola. Mas sabe, tipo, quando, quando você, pô, Amanda, a gente sempre, cara, assim, pô, janta junto. Online, né, Amanda? Você, eu aqui em casa, você na sua casa, a gente sempre faz uma videochamada e, pô, a gente já tá ali batendo um hambúrguer, conversando. Pô, a gente sempre janta junto. E aí você chega pra mim e fala, ah, Marco, comi. Aí eu vou fazer aquela pergunta. Pô, mano, mas você já comeu? Tipo, essa pergunta carregada de emoção, esse já, que tipo, pô, sério que tu já fez isso? Eu vou até colocar isso aqui como tradução. Esse seria o already, essa emoção. Então seria tipo, pô, Amanda, sério que você já fez isso? Esse already, essa pergunta usando o already, ele vai dar essa linha mais emocionada, mais essa ideia. Pegou a ideia, Bia? Cara, então, qual a ideia? O yet, você vai fazer essa pergunta, você já comeu neutro, tranquilo, você só quer saber, só quer ter ali informação. O already, ele vai dar essa carga emocional. Essa carga de, pô, cara, sério que tu já fez isso? Né? Não, não precisa ser necessariamente ruim, tá? Pode ser alguma coisa boa também, tá? Sério que isso já aconteceu? Mas ele vai trazer essa carga de emoção, né? Esse sério que já relacionado à surpresa. Show de bola? Pô, isso aqui foi gostoso de saber, hein, cara? Isso aqui foi legal. Vamos lá, que a gente ainda tem o Steel aqui ainda pra gente poder bater. Marcos, Alguém? Amanda, pode falar, meu bem. a dúvida a frase não seria você ainda não, você ainda, tá. Nossa, já Chegou, né? respondi. É porque precisa de ser negativa para ser ainda, né? Cara, isso é uma coisa que eu percebi no português, né? Pra gente usar o ainda no português, a frase tem que ser negativa. Porque se for Pois positivo, você é, usa, né? Tipo. faz sentido. Como aqui a frase não tá. Se fosse uma pergunta, Amanda, na negativa, tipo, você não comeu ainda, a gente usaria o ainda. Entendeu? Mas como ela tá Uhum. afirmativa, a gente usa como já. Olha só que loucura, né? Tipo, é um padrão bem interessante. Sim, sim, faz sentido. Show? Galera, still agora. Vamos lá. Como é que você traduziria o still agora? Galera, comenta aqui, hein? Quero ver todo mundo comentando. Still, gente. Pô, still ainda? Ué, mas o yet não era o ainda? Pô, aí dá uma quebrada, hein? Que isso, cara? Pô, é maltratar, né? Por que tantas palavras para dizer uma coisa só, gente? Por que não tinha uma palavra só? Nossa senhora, é uma sacanagem, né? Mas vamos lá, vamos lá. Ainda, é isso aí. Não tem pra onde correr. O still, ele vai dar essa ideia de ainda. Só que ainda, no sentido de continuidade. Eu consigo dizer ali algo tipo que começou antes e tá agora. Pô, ó, cara, muito próximo, juro, muito próximo. Você poderia usar, como você ainda está, então seria o I'm still, de eu ainda estou, né? I'm still at work. I'm still at work. Muito bom, Júnior, adorei, adorei. I'm still at work vai dar a ideia, eu ainda estou no trabalho. Só que esse still aqui, qual vai ser a ideia? Eu falei para vocês que o yet, ele fica no final da frase, correto? O still não. O still ele fica ali no meio da frase. Eu acho que para uma diferença essa seria melhor, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu vou dar um exemplo aqui para você poder fazer mais sentido, tá bom? E depois eu vou explicar exatamente qual a diferença do yet e do still. Mas olha essa frase aqui, ó. I still haven't finished my work. I still haven't finished my work.
Ó, Samuel colocou no seu stand-up. Muito bom, moleque. Que isso, tirou onda. Muito bom. A Rebeca colocou: eu ainda estou terminando o meu trabalho. Perfeito. Perfeito. Só que aqui, esse terminando, perceba, Rebeca, você teria que usar o finishing com o ing, correto? O ing dá aquela ideia do NDO? Terminando, terminei. Fez sentido? Tudo bem, Rebeca? Tudo certo. Foi realmente porque eu editei rápido, acho que você não tinha nem terminado de escrever o My Work ali. Ah, nossa senhora, né? Eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo e eu não sou Eu tão tava boa querendo nisso. passar a Amanda, né? Porque a Amanda que respondeu. Você não, eu Sim, tava pelo visto sim. teve alguma competitividade aqui. Eu tô sentindo esse gostinho de competitividade aqui, ó. Muito bom, muito bom. Ó, I still haven't finished my work. Perfeito. A Bia, a Nai colocou aqui de uma forma bem interessante. Eu ainda não acabei ou eu ainda não terminei. Perfeito. Eu ainda. Deixa eu até colocar aqui. Eu ainda não acabei o meu trabalho. Perfeito. Porque a gente tem aqui, olha. A galera já pegou, né? Esse EDzinho no final, indicando o passado, coisa linda, né? Agradece a Deus, né? Finish presente, terminar, finished, terminei, terminou. Então, I still haven't. Perceba que esse haven't aqui, a gente falou do hasn't, mas eu acho que eu não falei do haven't, né? O haven't nada mais é do que o have ou not. Então ele também é negativo. Eu ainda não terminei, eu ainda não acabei o meu trabalho, tá bom? Ó, e aí eu vou colocar essa frase aqui agora para você poder ter uma ideia de qual é a diferença dela com yet. Como é que ela ficaria com yet, Marcos? Ah, calma aí, né? I haven't finished my work yet. O yet ele não fica no final, então a gente coloca ele no final. Tá bom, Marcos, mas agora qual é a diferença? Gente, vocês já perceberam que o yet, ele faz aquela ideia, né? Ele é mais neutro, ele é mais tranquilo. Então, tipo, ele seria basicamente para uma informação simples. Então, se você quer soar simples, você vai usar o yet ali, entendeu? Tipo, tranquilo. O Steel, ele é o mesmo drama do Already, cara. Eu vou dizer que ele vai dar essa ideia de ainda, mas com o mesmo drama, né? Então, tipo, essa ideia de até agora, tipo, continua sem terminar, sabe? Aí eu vou botar aqui entre parênteses drama, sem ter um dramazinho, entendeu? Então, tipo, cara, eu ainda não terminei o meu trabalho, meu Deus, tipo, então, muita coisa acontecendo, nananana. E aí você usa o still para dar essa ideia de ainda, com drama. Mas se você só quer passar informação, quer falar, Rebeca, haven't finished my work yet. Yeah, I haven't finished my work yet. Informação básica, basicamente. Então essa é a grande diferença de um still para um yet. Galera, tudo bem aqui? Marcos, Opa, mansa braba. o still, ele também dá a ideia de continuo, tipo, I'm still here. Tirou onda. Perfeito. Eu tava com essa frase na cabeça. É do filme, né? Eu continuo aqui, né? Eu ainda É estou porque aqui. tem uma música também do 50 Cent que Aham. se chama I Still Kill. Na tradução ele diz que ele continua Ainda matando, continua entendeu? matando, né? Tipo, ele ainda mata É, nesse sentido, né? Cara, isso. perfeito. Sensacional, Bia. Sensacional. Cara, o Steel, exatamente, ele vai fazer esse papel ainda de ainda, de dar continuidade. Uma coisa que tá acontecendo ainda, tá? Perfeito, Bia. Exatamente. Galera, mais alguma dúvida aqui? Samuel, tá tirando de letra? Tá tranquilo? No vídeo eu vou colocando Tô letra de de música boa, aqui tô de agora com boa. o Steel. Essa é difícil. Uh! Desafiei, né? Desafiei. Essa foi difícil, né? É bem difícil, né? Não, essa tende a ser bem difícil mesmo. Ó.
Vamos lá, pra gente fechar, pessoal. Pra gente fechar com uma palavra que eu gosto demais, mas que é muito difícil dela ser traduzida, que é essa e vem aqui. Vamos lá, como é que tu traduz? Coloca aqui no chat, Stephenson, Carol, Emily, Osório, como é que tu traduz essa palavra e vem aqui, cara? Eu acho essa palavra muito difícil às vezes de ser traduzida. Muito difícil, muito difícil. Ó, Brenda colocou mesmo. Legal. Até. Olha, bem interessante. Ó, o pessoal colocando até essa ideia de até, né? Ó, ó, show de bola, show de bola. Cara, ele vai fazer esse papel de até, mas uma outra forma que eu gosto muito de traduzir essa palavra seria com nossa ideia de nem. O nem. Eu acho que você vai entender. Você vai entender. Ó, eu acho que a gente pode dar essa ideia aqui, por exemplo, de até de um nem, de uma ideia de surpresa mesmo, tá? Alguma coisa que foi surpreendente, uma coisa que foi ali, intensidade, sabe? E normalmente ele fica antes da palavra. Calma aí. Ele fica meio que antes da palavra que você quer enfatizar. Que você quer enfatizar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ahn, ó, eu vou dar um contexto de uma frase. Sim, é o seguinte. Everyone was tired. Everyone was tired vai dar a ideia tipo, cara, todo mundo estava cansado. Todo mundo estava cansado. But she even cooked the dinner. Ó. Então, todo mundo estava cansado, mas ela até cozinhou o jantar. Tipo, ela até fez o jantar. Tipo, dá essa ideia de surpresa. Cara, tava todo mundo exausto, mas ela até, tipo, ela foi lá e cozinhou o jantar. Como eu consigo ter essa ideia muitas das vezes do até pro nem? Eu consigo perceber que o nem ele vai ser muito usado nas frases negativas. Olha essa frase aqui, olha. I can't even speak to you. Então, I can't even speak to you. Como é que você traduziria essa frase aqui, galera? Coloca no chat pra mim. Como é que tu traduziria essa frase? I can't even speak to you. Essa frase é muito boa. I can't even speak to you. Ó, Brenda foi ligeira, hein? Brenda entrou no desafio também, ó. Muito bom, Brenda. Eu nem consigo falar com você, Brenda. Brenda, eu nem consigo falar com você. Cara, olha só esse even, né? Fazendo esse papel de nem, né? Eu não posso nem falar com você. Boa também, Flávia. Flávia, arrebentou, hein? Adorei, adorei, adorei. Muito bom. Então, ó, I can't even speak to you. Uma outra frase também, tipo, que é muito, muito, muito comum, que é o seguinte: He didn't, he didn't even say goodbye. Ó, he didn't even say goodbye. Como é que eu traduziria essa frase aqui? Cara, ele nem disse adeus, o safado. Ele nem falou, ó, ele nem pôde nem dizer adeus. Perfeito, Bia. Tipo, só que não no sentido de poder, porque aqui, Bia, não teria esse can. Que aí daria a ideia de pode, né? Igual a gente fez na primeira, né? He can't even. Nesse caso aqui, a gente usaria mesmo essa ideia de ele nem disse. Even say. Ele nem disse adeus. Fez sentido, Bia?
Sim, Tranquilo? fez sim. Ficaria Ó, he can't, né? exatamente. Ó, outra frase aqui também muito boa. Even my grandmother use Instagram. Como é que tu traduziria isso aqui? Even my grandmother use Instagram. E aí? Even my grandmother use Instagram. Ó, esse aqui foi boa. Porque olha só a diferença. Eu tinha falado desse even fazer esse papel de nem quando ela tá na negativa. Quando a frase está negativa. Mas quando ela tá na afirmativa, Amanda, ela vai dar essa ideia de até. Então aqui seria tipo, até a minha avó usa Instagram. Pegou a ideia, Amanda? Isso aqui é meio capcioso, né? Tipo. Esse even, ele pode pegar às vezes, mas aí qual é a ideia? É você ter essa ideia, de ter essa lição, né? De quando a frase ela estiver na negativa, na pegada negativa, né? Você viu ali, he didn't even say goodbye. Ele nem disse adeus, né? I can't even speak to you. Eu não consigo nem falar com você. Mas quando a gente foi para afirmativa, even my grandmother's using Instagram. Aí ele vai dar essa ideia de até. Até a minha avó usa Instagram. Pra gente fechar, última frase. Olha só. Even my brother helped me. Como é que seria essa tradução aqui? Even my brother helped me. Bora lá? Ó, a Amanda colocou socorro. Pô, Amanda, isso aqui é complicado, cara. Ó. Não, eu tinha colocado socorro porque você falou, como tá no. Como é afirmativa, vai ser até. Aí, meu Deus, socorro, bugou minha mente. Muito bom. Mas fez sentido? Tranquilo? Super, aham. Show de bola. Ó, o pessoal pegou a ideia agora. Até o meu irmão me ajudou. Cara, sensacional. Até o meu irmão me ajudou. Gente, show de bola. Fez super sentido, super sentido. Vamos lá, que eu quero agora. Cara, eu achei que a gente não ia conseguir fazer todas as palavras, mas a gente conseguiu, graças a Deus. Vamos lá, que eu quero só fazer uma aqui, uma grande revisão de tudo que a gente viu aqui agora. Tudo que você está vendo nesse PDF, eu vou mandar para você lá no WhatsApp, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, primeira ideia do just. O just, ele vai nesse papel de apenas e de acabou de fazer alguma coisa, né? Como a gente usou aquele exemplo lá, né? Ele acabou de pintar a parede, né? I've just arrived. Vai dar a ideia de ele acabou de chegar. Como é que ele vai fazer? Quando que ele vai fazer esse papel de acabou? Quando a gente tiver esse I have, esse she has, e aí a gente vai conseguir conectar com essa ideia de que acabou de fazer alguma coisa, né? Quando ele não tem, aí ele vai dar a ideia mesmo de apenas, de só, aquela mesma linha de raciocínio. O already, ele vai fazer esse papel de já, né, para coisas antes do esperado, antes de agora. Então, I've already eaten, sentido de eu já comi. E lembrando que o already, ele é diferente de ready, né? Already já, ready pronto. Show de bola? Yet. Yet ele vai ter duas lições, ainda e já. Ainda quando ele estiver em frases negativas, já quando ele estiver em perguntas afirmativas, né? Como por exemplo esse exemplo aqui, She hasn't called me yet. Ela não me ligou ainda, ou ela ainda não me ligou, né? A ordem aqui pode alterar. Então, só o yet que vai sempre manter no final aqui, tá bom? O yet ele sempre fica nesse finalzinho aqui. Coisa linda. Gente, a minha caneta acabou de acabar a bateria. Na hora certa, né? Graças a Deus. Mas eu botei para carregar aqui agora. Então, have you eaten yet? Você já comeu o yet fazendo esse papel de já? Por quê? Porque a gente está numa pergunta afirmativa. Correto? E aí a gente fez essa ideia, né? Tipo, do yet pro already com esse papel de já. O yet, ele sempre vai dar essa ideia mais neutra. E already com aquela pergunta de, cara, você já comeu, Amanda? Pô, não, você não ia me esperar, né? Essa carga de emoção, essa carga um pouco mais... Quando você quer passar mais emoção, você vai usar o already. O still
conhecido como ainda dos carioca, né? Só que ele tá dando essa ideia de no sentido de continuidade, né? Então, por exemplo, essa frase aqui, I still haven't finished my work. Cara, eu ainda não acabei o meu trabalho. Só que a gente percebeu que o yet também faz esse papel de ainda. E aí a gente discutiu que a diferença quando você quer falar o ainda com o yet é você simplesmente passar uma informação simples, né? Pô, Rebeca, pô, não terminei meu trabalho ainda não, cara. Tô lá. Mas quando eu quero ser dramático, eu vou falar, Bia, tá tudo dando errado. Eu ainda não terminei meu trabalho. Aí eu uso o still para dar essa carga mais melodramática no negócio, né? E depois a gente termina com o even, dando o papel de até ou nem, né? Eu adoro essa tradução, né? Como é que a gente traduz nem? Vai usar o even agora. Agora tu aprendeu, entendeu? É uma palavra muito utilizada. Quando que a gente usa o até? Até quando a frase ela estiver normalmente na parte afirmativa. Quando a frase ela for negativa, ele vai fazer sentido de nem, né? Então, por exemplo, I can't even speaking to you. Cara, não consigo nem falar com você. Frase negativa, tem o can't aqui, então esse even vai fazer esse papel de nem. Even my brother helped me. Cara, até o meu irmão me ajudou, né? Coisa rara. Então, quando você tem esse even numa frase afirmativa, ele faz esse papel de até. Show de bola? Galera, alguma dúvida aqui? Por favor, fale-se agora. Ou você coloca lá no WhatsApp também, então a gente tira, né? Não tem o caso para sempre aqui, não. Me dá o ok aí para mim saber se tá tudo certo. Se vocês entenderam, me manda aqui, bota o joinha para mim saber se tá tudo certo, se tá tudo tranquilo, se tudo fez sentido aqui, né? São palavras Tudo novas? certo, tudo certo. Show de bola, Júnior. São palavras novas? Cara, são palavras novas, mas são palavras muito importantes, né? São palavras que Vamos. usamos em todo momento, assim, que está muito presente nas nossas vidas. Então, por isso que a gente bateu, por isso que essa aula foi muito importante, né? Uma aula de diversão com música e tudo mais, depois outra aula de gramática pesada pra gente bater, né? Eu tô adorando esse balanço que a gente está tendo. Galera, mais uma vez, eu só quero dizer que foi um prazer imenso estar com todos vocês. Cara, todo mundo ficou na aula até o final. Isso me deixa muito feliz mesmo. Sabe? Eu sou muito grato por todo mundo estar realmente dedicado, aprendendo e estar, assim, trabalhando firme mesmo para poder desenvolver. Gente, só quero desejar para vocês uma ótima noite. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima, galera. Júlia. Noite, meu. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau.